Conexão Saúde, apoio cultural, Clínica Informa, estética e emagrecimento. É um prazer iniciar mais um Conexão Saúde aqui na TV Cultura Paulista. E o papo de hoje é sobre constelação familiar sistêmica, uma abordagem terapêutica desenvolvida pelo filósofo e psicoterapeuta alemão Bert Hellinger para encontrar soluções a problemas que surgem repetidamente na nossa vida. Mas quem nos explicará melhor sobre esse assunto é o especialista em constelação, Geraldo Martelli. Geraldo, é um prazer tê-lo aqui conosco no Conexão Saúde. Estamos felizes em comentar, em discutir sobre esse assunto que há 15 anos vem crescendo, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas. Preocupadas, assim, com o que acontece no dia a dia e querendo uma resolução rápida e simples como a constelação. Perfeito. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Para falar de constelação, você já disse quase que tudo. Falar de Bert Hellinger. Precisamos honrá-lo. Ele foi a pessoa escolhida pelo universo para colocar em prática essa técnica, esse modelo terapêutico de solução breve e rápida. Foi isso que me chamou a atenção, que eu gostei bastante. Resolutiva, bastante breve e rápida. Perfeito. E de onde vêm as constelações sistêmicas, essa terapia? Para falar de constelações, eu tenho que te dizer por que o nome Constelações ocorreu aqui no Brasil. O primeiro livro traduzido do Bert foi do inglês para o português. Então veio como Constellate. Na verdade, da Alemanha vem do verbo Familiarstellung, que é o verbo reunir, uma reunião em família. Então, na verdade, seria essa a tradução correta. Como é um nome bonito, né, brasileiro, constelações, tem a ver com Constellate não tem absolutamente nada a ver com constelação, porque as pessoas às vezes começam, né, devagar, é porque a lua, é porque o sol, não tem nada a ver com isso. Não. Vamos definitivamente tira isso da mente. Não é religião, não é, vamos dizer assim, tarô, búzios, nada a ver com essa questão espiritual nesse sentido. Não é nada místico, na realidade. Não é nada místico. E o que seria? Seria a aplicação dessa técnica buscando tirar o emaranhamento quântico das pessoas em relação à família e seus antepassados. Então existe um padrão de comportamento repetitivo da qual o constelador tem essa capacidade, após se formar, após estudar muito, para colocar isso em prática e resolver essa questão, vamos dizer assim, sistêmica ou espiritual que acomete o ser humano. Então quer dizer que todos nós, indivíduos, estamos sistematicamente ligados aos nossos antepassados? Perfeitamente. Todos, sem exceção. Sem exceção. Sem exceção. E isso influencia na nossa vida hoje? Sim. Na verdade, todos pensam que a vida é presente e futuro. Mas o que acontece é uma interferência do passado no presente que não permite vida plena no futuro ou naquele presente. Correto. Então tem muita situação que acomete a pessoa que você pensa que é de origem patológica, vamos dizer assim, e não é. Ela é de origem sistêmica ou espiritual. E quem trata disso é um constelador sistêmico familiar. Correto. E em quais áreas se aplica a constelação? Hoje ela é muito aplicada no direito sistêmico. Inclusive, recente saiu uma reportagem que todo mundo ficou alvoroçado, né? O que é constelação sistêmica no direito sistêmico. Hoje já se consegue, através de um juiz brasileiro, que por um problema pessoal dele foi procurar uma terapia através das constelações, e ele, após, ficou tão encantado com a resolução que ele foi para a Alemanha, fez o curso com o Bert Hellinger e fundou o direito sistêmico. O direito sistêmico, então, seria a gente utilizar a terapia de constelação familiar sistêmica, em algum caso, nos tribunais.
Perfeitamente. Antes de acometer o processo, ou até mesmo o processo em andamento, é realizada uma constelação, um workshop. E isso é interessante a gente falar como é realizada a constelação, porque eu vi a matéria do Fantástico e até indico as pessoas para entenderem melhor a mecânica da constelação. Antes de qualquer processo, esse juiz, ele realmente pegava os casais, às vezes era um problema de casal, principalmente casamento, né, guarda de filho, e ele trabalhava com pessoas aleatórias na frente do tribunal para representar o problema e cada um. E ali coisas aconteciam. Essa é a minha dúvida de todo mundo. Como que acontece essa mecânica? É justamente isso que ocorre. Um representante sendo orientado a representar uma pessoa da família ou um problema familiar. Existe uma conexão dos campos, do campo morfogenético, né? Aí já entra uma teoria do Rupert Sheldrake, que é um biólogo, e aí se explica a conexão que existe com essa força maior, com esse poder maior. É tipo lei da gravidade. Você sabe que existe, mas não tem como provar. E constelação é assim. Ou você acredita, ou você não acredita. Mas se você quiser, vá sentir que é muito lindo. Mas é uma linha terapêutica muito bem estudada. A gente pode até comentar um pouquinho da vida de Bert Hellinger, né? Porque ele que criou essa terapia, não foi isso? O Bert vem da Alemanha, né? Trabalhou na época da guerra. Pós-guerra, que ele foi capturado, ele conseguiu sobreviver, fugir dos campos de concentração pelos aliados, né? Ficou preso. Aí, quando uma pessoa sofre um trauma, qualquer ser humano, primeira busca dela é o encontro com Deus. O que ele foi fazer? Foi fazer teologia. Sim. Após a formação, por ele ter trabalhado na época da guerra, ser um alemão, ele foi, assim, um pouco perseguido. Ele foi para a África do Sul buscar uma missão jesuíta durante 17 anos. Foi lá que ele percebeu as ordens do amor. São as ordens que regem a vida, que é, no caso, a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Essas 3 leis são as leis que regem a vida. Posteriormente a esses 17 anos, ele foi para os Estados Unidos, onde estava ocorrendo uma grande emancipação, vamos dizer assim, cultural do ser humano lá naquele campo que era formado lá na Califórnia, onde ele conheceu Moreno, Virginia Satir e uma psiquiatra que foi até a Luz, que foi a primeira pessoa que apresentou para ele uma constelação. Ela o colocou de frente a um esquizofrênico e ele sentiu todos os sintomas que essa pessoa sentia. Porque isso é constelação, para a gente passar para o pessoal de casa, que quando a gente participa de uma constelação e a gente representa alguém, a gente sente o que aquele alguém sentiria ou está sentindo. Daí que vem a cura. Essa conexão que existe da pessoa com o campo morfogenético, por exemplo, se você falar, meu pai morreu. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Mas meu pai vive dentro de mim, metade das minhas células são do meu pai. Então existe uma conexão da pessoa que vai representar meu pai numa constelação. E naquele momento, com essa conexão e a percepção do terapeuta, essa pessoa sente exatamente o que o meu pai sentiria e vai ter os movimentos de choro, ou andar, ou de abraçar, como se fosse o meu pai que estivesse presente naquele momento. É muito bonito de ver, é muita sensação, né? Sim, eu imagino. Emocionante. Sim. E realmente as pessoas sentem, o que eu falei, eu acabei de falar com um psiquiatra, médico amigo, e ele falou que participou de uma constelação e que ele realmente sentiu tudo que a pessoa que ele estava representando sentiria. E ele falou, olha, eu sou psiquiatra, eu realmente, né, não tenho nada a ver com constelação, não sou um constelador, e estava até desacreditado. E quando aconteceu isso comigo, eu achei forte, porque, né, não é qualquer pessoa que daria esse testemunho, e o pessoal está cada vez mais se curando por meio das constelações. Sim. Quais outras áreas que as constelações ajudam? A partir do momento que você inclui aquilo que você está receoso de incluir, a força acaba. É como você esticar uma corda com um determinado problema
de repente você solta essa corda, fica mais leve. Né? Claro. Outra área muito aplicada é a pedagogia sistêmica, que foi justamente a Angélica Olveira, que é uma docente proprietária da CUDEC, Universidade do México, é a terceira maior e melhor universidade do México. Ela vem para o Brasil aqui aplicar agora a pedagogia sistêmica. É o fato, por exemplo, de o professor, isso fica aí o adendo aos professores, né, de enxergar o aluno não dentro da sala de aula ou dentro da escola trazendo o problema, mas ver o sistema com que ele está relacionado. Eu, claro, por exemplo, fui um aluno muito espivetado, vamos dizer assim. Mas naquela época não existia a preocupação da diretora da escola, da professora da escola, em saber como é que era o meu sistema familiar. E eu fui bem assim... E você acredita que o seu comportamento era de acordo com o seu sistema familiar? Você se comportava... Na verdade, por eu ter perdido meu pai com 6 anos de idade, eu fui muito rebelde, né? A presença do seu pai fez falta? Sim, faz falta em todas as pessoas, como faz a mãe, como faz um irmão que infelizmente não nasceu, ou durante o percurso da vida perdeu a vida, entendeu? Entendi. Faz falta, precisa ser incluído no sistema. Entendi. O sistema, nós somos um sistema. Todo? Neurológico, cardiopulmonar, músculo-esquelético, um sistema digestório, com vários subsistemas, né? Justamente. E aí você entra num estado de sistema dentro da sua família. Você, seu pai, sua mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó, e assim vai. Então tem várias patologias hoje e já se sabe que quem cuida é o médico ou terapeuta que cuida da doença sistêmica ou da doença espiritual. E como que essa constelação pode ser feita? Em qualquer lugar? A gente procura um constelador? Na verdade, a exemplo de tudo que existe no mercado de oferta, né, de trabalho, a pessoa tem que ser formada, né, numa área, no caso nas constelações, mas tem outras vivências por trás disso. Psicólogo, terapeutas, médicos. Eu, por exemplo, tive grandes médicos que me orientaram durante a minha jornada até hoje, como o Dr. Fernando de Freitas, em Ribeirão Preto, a doutora Simoneta. Eles são consteladores também. Ele faz formação. Eu conheci as constelações e tenho gratidão por isso com a doutora Simoneta Pacanhela, porque foi ela que me encaminhou para o Dr. Fernando. Eu sofri praticamente 8 acidentes, inclusive acidentes de vir a óbito na minha vida, todos do lado direito. Até que um belo momento ela me perguntou, você quer conhecer? Vamos para Ribeirão. Tive agora um curso de 4 dias de saúde, sobre sobre doença sistêmica, com o Dr. Renato Bertatti em São Paulo, que é um médico. As pessoas também são curadas por meio das constelações? Sim. Quando é o merecimento dela, o milagre realmente acontece. E eles acontecem. E eles acontecem. Outro médico também que eu tive a oportunidade de fazer o curso de constelações com bonecos, né, ou esculturas representativas, que a gente chama, foi o Dr. Adailto Salvatore da Unicamp de Campinas. Olha. Então tem vários médicos que eu estou em contato. O Dr. Roberto Debeschi de Santos, que é um grande amigo, que é médico lá, constelador. A doutora Renata Martinelli, que faz o curso na Helling Ciência comigo. Então hoje nós temos muito a equipe médica, né? Muitos médicos, consteladores, trabalhando essa terapia para conseguir ter um resultado. Sim, é um novo olhar. É um novo olhar. Porque assim, hoje existem as doenças fisiológicas. Você acrescenta ou tira algo de um cliente, ele sobrevive. Existem as doenças psicológicas e psicossomáticas. Sim. Que o indivíduo às vezes não se adapta ao meio e o meio interfere na vida dele, causando uma série de problemas, inclusive somatizações. Aí toda a classe médica cuida. Pediatria, ginecologia, cirurgia, neurocirurgia, sim. Neurologia. Sem problema. Mas a doença sistêmica e a doença espiritual, quem está habilitado a cuidar hoje, é um terapeuta sistêmico, um constelador sistêmico, ou como queira, um facilitador em constelação.
Perfeito. A gente volta a conversar com Geraldo Martelli no segundo bloco. Eu gostaria de agradecer à Clínica Fulvia Magrini pela minha produção, né? Cabelo, maquiagem, e também a Inês Janine por toda a minha produção do meu look. E a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta, porque eu quero saber mais de constelação. O papo teria que ser uns 3 blocos aqui para a gente entender melhor. Fique aí, a gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, e hoje o papo está muito bom porque estamos falando de constelação familiar sistêmica, que é um modelo de terapia muito diferente, né? Vamos dizer assim, é rápido, é breve, e a gente, para explicar, para você que está em casa entender realmente, a gente convidou a Rose, que trabalha aqui na TV Cultura Paulista. E a gente vai representar aqui, não é, Geraldo? Estamos aqui com o Geraldo Martelli, que vai representar aqui junto com a Rose um tipo de constelação. Existem vários modelos, certo, Geraldo? Existe a constelação que a gente chama de boneco, né? Uma representação com esculturas representativas. E existem os workshops ao vivo. E no caso, em vez de usar escultura, usa-se o próprio ser humano, Rose. Então fica o convite o próximo workshop que tiver, eu gostaria de te ver lá claro. Para realizar uma constelação ao vivo, né? Não essa constelação aqui, embora o efeito terapêutico disso é a mesma coisa. Existe uma conexão. Tem o mesmo resultado, Geraldo? Existe uma conexão de um campo morfogenético que vai ser formado aqui e o resultado é o mesmo. Inclusive, hoje já se faz a constelação pela internet. Pessoas de outros países ligam para fazer. E você faz no vídeo do WhatsApp, na Skype, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A solubilidade daquela questão é aceitável dessa forma. Porque a partir do momento que se forma esse campo morfogenético, essas forças que a gente desconhece, todo mundo tem a dúvida, né? O que é Deus, o que é a grande alma, o que é o grande espírito, é gravitação. Força da gravidade, você sabe que existe e não vê. A força existente no modelo terapêutico das constelações, você também não vê, mas elas atuam. Então tem milhares de pessoas no mundo todo, milhões de pessoas, que estão partindo em busca da constelação como uma forma terapêutica. Se não de solucionar o problema, de trazer um alento. Como eu já vi várias pessoas, por exemplo, em leito de morte, ela não foi a fazer a constelação, mas o irmão foi, ou a mãe foi. Fazer por ela. Por ela. Maravilha. Levar essa questão dela. E essa pessoa, nas 3 últimas semanas, 2 semanas de vida dela, sentiu um alívio ela mensurável. Teve uma morte realmente de compaixão. Em paz. Em paz. Então nós temos vários tipos de constelações, tem a dinâmica em grupo, Sim. que é quando a gente utiliza as próprias pessoas para representar e os sentimentos, ou o seu pai, a sua mãe, o seu problema especificamente, e nós temos a constelação também dessa forma que a gente vai fazer aqui com a Rose Figueroa. Muito bem, Rose. Vamos A questão lá? é familiar. Isso. Como é que você anda no seu relacionamento? Então eu pediria para você escolher aqui uma pessoa para representar você, um boneco, né? Uma escultura representativa, e uma pessoa para representar o seu par. Vamos lá. Coloca mais ali do outro lado aqui, ó. Aqui? O seu também. Posiciona do jeito que você quiser. Ó, olha aí que interessante, né? A Rose tá com noivo, namorado, marido, não sei dizer. Mas como é que tá o relacionamento da Rose? Tá muito bem, graças a Deus. Tá bem? Vocês estão caminhando junto, Rose? Sim. Agora, vê se isso não seria possível para você. Você virar você de frente para ele. Seria, um lógico. enxergando o outro. Ao contrário, esse boneco. Assim? Isso. E tem uma cavidade aqui, ó.
Passa a mão para você ver. Não, mas separa mais. Ela quer deixar juntinho, né, Geraldo? Isso, aí tá bom. Não é melhor assim do que do lado? É. Você olhar para ele e ele para você? Sim, com certeza. Dá mais alegria, não dá mais força? Se ele te enxerga e você te enxerga? Claro. E aí a gente acrescentaria aqui outras coisas, né? Tipo a felicidade representativa, o dinheiro, o trabalho. Aí poderiam ter outros objetos. Sim. Que dentro dessa constelação você incluiria com a Rose e analisaria. Perfeitamente. Para onde que a Rose está olhando? Qual que é o nome do Felizardo? Miguel. De um Miguel está olhando. Né? Quando você coloca eles olhando para frente, reflete que vocês estão olhando para um local, mas vocês não estão se olhando. E o ideal de um casal é você se olhar. Entendi. Você e ele está sempre se olhando, sempre se tocando, sempre se sentindo. Não simplesmente levar a vida, nem se olha. A vida é tão mecânica hoje que esse olhar não existe. Olha para lá, né? Para algum local. Esse local de repente poderia ser uma casa, poderia ser o casamento, né? Mas assim, em suma, dentro do que a gente disponibiliza aqui hoje, o ideal de um casal é se olhar. Sim. Não é um olhando para o outro. Não é a conquista. E é sempre assim, a mulher seduz. Quem conquista é o homem. Mas o mundo está tão invertido, Priscila, que a mulher está querendo conquistar. Então fica o adendo aí para as mulheres, né? A mulher seduz. Quem conquista é o homem. Com certeza. Né? Eu acredito nisso também. Então fica aí a dica para você. E que você olhe para o Miguel Geraldo, mais vezes. As cores que ela escolheu, tem algum significado? Tem um grande significado porque você vê uma cor clara, vibrante. Um amarelo, né? Que é você, né? E uma cor mais voltada ao escuro, que é o azul, que é o verde escuro, que é o cinza. Isso e faz sentido. E o que representa? Não, representa a cor amarela e a cor azul representa que ela está focada na parte feminina dela. E ela está vendo o outro como o masculino, né? Não tem inversão de Não valores, tem de inversão papéis, nada disso. De função, né? A função que você está exercendo realmente é de namorada, né? Tá indo bem, então. Tá muito bem. Só precisa olhar mais, né? Você concorda com isso? Claro, com certeza. Mas eu acho que todo casal, toda pessoa que vai fazer esse tipo de constelação, coloca um do lado do outro como se fosse assim, companheiro, caminhando não é? Juntos, né? Não. Caminhando juntos. Não. E não pode. Não é que não pode. Tudo pode. Não tem nada certo, nada errado. O que fica a dica é justamente isso, né? Tem situações que você pega um casal, por exemplo, para fazer a constelação com as esculturas, e esse casal coloca as coisas totalmente distorcidas. E quando você traz para o campo da realidade deles, porque essa colocação que você fez aqui é inconsciente. Você tem 5% de consciência só. E 95% é inconsciente. E quando você pede para uma pessoa colocar, é a mesma coisa. As outras esculturas representativas, existe um corte. Você colocou de costa, é sinal que você não está olhando para ela. A mesma coisa. Sim. Esse boneco, existe um chanfrado aqui, ó. Né? É para a pessoa ver que ela tem que colocar isso aqui de frente. Né? Entendeu? E se ela sabe disso e coloca inconscientemente de costa, é sinal que ela não está olhando para aquele local que devia estar olhando. Entendeu? E a gente utiliza esse modelo de aplicação terapêutico em escolas, empresas? Existem constelações empresariais? Existem as constelações organizacionais e empresariais. E existe agora, eu ainda não concluí o meu curso de formação em constelação estrutural, mas existe a constelação de sonhos. De acordo com o que você sonha, é colocado as representações daquele sonho. E te leva a ter uma visão mais ampla de uma atitude que você possa vir a tomar.
Então, sonhos também representam muito, já na terapia tradicional, Sim, né, na psicologia. O próprio Freud, Jung já falava sobre isso, né? Na verdade, o que a gente busca nas constelações é tirar do paciente, do cliente, o estado de inconsciência dele e revelar isso para ele. Porque às vezes a gente se comporta e nem sabe exatamente por que a gente se comporta daquela maneira, não é? E a gente precisa se conhecer, se perceber para conseguir mudar. Eu tenho assim dito muito às pessoas que me procuram que o ser humano dentro da vida moderna, Rose, tem um problema, o que ele faz? Já vai lá tomar uma atitude para resolver aquele problema. Então a dica que fica é: pense, sinta, para depois tomar atitude. Você vai resolver com eficácia 100% dos seus problemas. E de repente você nem tem problema. Se você agir dessa forma, pensando, sentindo, para depois agir. Eu tive uma pessoa que eu tive a felicidade de receber indicação para mim, que ela veio e nós conversamos 3 horas. E aí ela virou e falou assim: você não vai fazer a constelação em mim? Eu falei: não tem necessidade. Só na conversa. Você já respondeu tudo aquilo que havia necessidade do seu questionamento. E aí fui reforçando com ela o que estava acontecendo. E ela falou: realmente, eu não preciso fazer constelação. E é importante frisar de quanto em quanto tempo o Bert diz que deve ser feita uma constelação. A cada 6 meses. Então, para que você vai usar uma arma, uma bala, por exemplo, e um revólver, se você não precisa utilizar? Ótimo, perfeito. Não é uma coisa assim que se utiliza todo dia. Tem um problema, vou lá fazer. Claro, né? Não é uma bola de cristal. Existe a ressonância do universo para que isso tudo que a gente está conversando aqui reverbere no espaço e no tempo, fazendo efeito para você. Hoje você já adquiriu consciência que olhar para o Miguel é mais saudável do que andar do lado dele. É muito Anda importante. do lado, mas anda olhando para ele. Com certeza. Geraldo Martelli, eu agradeço. Eu queria que você deixasse o seu contato para o pessoal. O meu contato o telefone é 16 982 62000. Eu atendo hoje na minha residência ainda. Estou para montar uma clínica. E eu gostaria de fazer um convite a todos. Dia 15 de outubro, cai no domingo, às 15h30, nós estaremos fazendo uma palestra gratuita no Gran Hotel Morado do Sol, ao lado da Igreja Matriz de São Bento, na Avenida Brasil 477, da qual o tema é: em tempos de desemprego, qualidade de vida sistêmica. Maravilha! A gente vai comentar um pouco sobre essa situação atual do desemprego, onde que entra as constelações sistêmicas nisso, que são os emaranhamentos quânticos, e as pessoas às vezes não sabem disso. E lá vai ser uma oportunidade gratuita em benefício à população. Perfeito, a gente agradece a Rose. Rose, gratidão pela sua participação. Agradecemos mais uma vez o Geraldo Martelli e a gente finaliza pensando livre. Por que livre? Né? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, que é livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha e o extrato de tomate, além do ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe, procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feita com muito amor, assim como Conexão Saúde, que é feito com muito amor. E a gente te espera toda quarta-feira às 2 da tarde e aos sábados às 6h30 da tarde também. Até mais!